Irã Edson foi um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nasceu em 1806 e converteu-se ao Adventismo após ouvir as mensagens pregadas por Guilherme Miller em 1843 sobre a iminente volta de Jesus. Os ensinamentos de Miller sobre a volta de Cristo baseavam-se na profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Era um próspero fazendeiro metodista no estado de Nova York e sua casa em Port Gibson logo tornou-se o local de reuniões dos crentes da região. A casa de Edson era frequentemente o local de reuniões públicas para o pequeno grupo de crentes no advento que ali viviam. Alguns relatos da história dizem que o grupo se reuniu ali no dia 22 de outubro de 1844 para aguardar o aparecimento de Cristo em glória. Edson declarou que vários crentes se haviam reunido em seu celeiro na madrugada do dia 23 de outubro de 1844, os quais oravam pedindo que Deus não os abandonasse nessa hora de aflição. Naquela mesma manhã, Edson recebeu a revelação sobre a obra de Cristo no santuário celestial, que explicava o desapontamento. Jesus tinha uma obra de purificação a efetuar no lugar santíssimo, antes de retornar em poder e glória. Edson foi direcionado a compreender que a experiência dos mileritas era um cumprimento da profecia de João, Apocalipse 10, verso 9. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Após o glorioso período de antecipação da esperança, porque não é decepção, mas antecipação da esperança, Irã Edson, atravessando sua roça de milho, teve uma visão do santuário celestial. A partir daí começou-se a ensinar sobre o santuário celestial. A purificação do santuário de Daniel 8,14 não era a purificação da terra, mas sim do santuário celestial. Veja as palavras de Irã Edson sobre a visão. O céu parecia abrir-se ante meus olhos, e eu vi clara e distintamente que, em vez de nosso sumo sacerdote haver saído do lugar santíssimo do santuário celestial para a terra, no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2.300 dias, ele pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário, e que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo antes de vir à terra. Cristo em seu santuário, páginas 8 e 9, e também na Review and Herald, 23 de junho de 1921. Participou do movimento millerita e, após o desapontamento de outubro de 1844, buscou obter uma compreensão mais completa do santuário e sua purificação. E, juntamente com Crozier e seu amigo Dr. Hahn, estudaram a Bíblia intensamente por alguns meses, publicando suas conclusões em uma série de artigos escritos por Crozier em 1845 e 1846. José Bates e Tiago White leram os artigos e aceitaram muitos dos pontos de vista descritos. Ao longo dos anos, Edson vendeu 2 fazendas a fim de ajudar a financiar o trabalho do jovem movimento do Advento. Irã Edson realizou uma conferência sobre o tema do santuário em Port Gibson, possivelmente no outono de 1846. Tanto Tiago White como José Bates planejaram assisti-la, mas apenas Bates pôde estar lá. Bates então foi convidado a pregar na conferência e aproveitou a oportunidade para compartilhar as novas sobre o sábado. Edson já havia discutido o assunto do sábado com seus amigos antes que Bates o abordasse sobre a questão. Edson declarou em seu manuscrito que, devido à minha compreensão acerca da abertura do tabernáculo do testemunho no céu, e que foi vista a arca do testemunho, Apocalipse 11:19, e das poucas linhas que eu havia visto escrito por Thomas Prebe, eu já estava considerando o assunto do sábado do 7º dia. Assim que a leitura terminou, o irmão Edson se levantou e disse: Irmão Bates, isto é a luz da verdade, o 7º dia é o sábado, e eu vou guardá-lo com você. Bates, semelhantemente, aprofundou-se e aceitou a doutrina do santuário durante esta conferência. Irã Edson viveu até 1882. Escrevendo sobre o que devia ser realizado antes da vinda do Senhor pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que despontava,
Ellen G. White disse em 1883: o espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celeste, aonde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67. Numa situação de crise em 1906, quando vários dos ensinos básicos dos adventistas do sétimo dia estavam sendo ameaçados, ela escreveu: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Evangelismo, página 221. Creio plenamente que o assunto do santuário deve ser cuidadosamente examinado, por estar relacionado com o fundamento de nossa fé e de nossa esperança. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é nossa esperança viva. Em 2 Pedro 3, 9 a 13, a palavra diz que não retarda o Senhor a sua promessa. O santuário nos mostra as 3 fases do juízo. E quando compreendemos o assunto do juízo com suas fases, compreendemos também como Deus nos justifica, nos santifica e nos glorifica. Devemos lembrar sempre que a salvação é um dom da graça de Deus. Salvar o pecador é um ato de Deus, não do homem. A parte humana é apenas crer e aceitar, nada mais. Para facilitar a compreensão de todos, ou pelo menos daqueles que desejam conhecer a vontade de Deus, vamos dividir o juízo divino em 3 partes distintas: fase investigativa ou pré-advento, fase determinativa ou judicativa e fase executiva ou final. Deus é tão sábio e maravilhoso que as fases são marcadas por grandes acontecimentos. Certamente isso tudo facilita a nossa compreensão. É quase impossível compreender sobre o juízo sem compreender o santuário. Quando se trata de julgamento, juízo e santuário são temas inseparáveis. Vamos começar com a profecia que está em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Por que esta profecia é importante em nossas considerações agora? Simplesmente porque no santuário terrestre o dia da purificação era considerado o dia do juízo para o povo de Israel. Esse dia era conhecido como dia da expiação e caía no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Para o povo de Israel, cujo dia de purificação era anual, não teria nenhum significado a profecia que mencionamos. Acontece que a tal purificação não era do santuário terrestre, sim do santuário celestial. Bom, quer dizer então que, como o santuário terrestre, existe também um santuário celestial? Perfeitamente, absolutamente sim. Quando Deus orientou Moisés para que fizesse o santuário que funcionava como um tabernáculo no deserto, primeiro o Senhor deu a razão para a construção, para que eu habite no meio deles, está em Êxodo 25, verso 8. Em seguida, o Senhor disse que ele deveria fazer conforme o modelo que lhe fora mostrado no monte, verso 40. Quando lemos o livro aos Hebreus, cuja autoria é de Paulo, o apóstolo, segundo o meu entender, no capítulo 8, versos 1 e 2, encontramos as seguintes declarações. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Outra coisa importante é que para saber quando a profecia termina, primeiro é necessário saber quando ela começa. Os estudiosos da Bíblia descobriram que em profecia um dia completo, com tarde e manhã, representa um ano inteiro. A explicação para tal afirmação está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 4, verso 6, bem como em Números 14, 34. Como o texto fala de 2.300 tardes e manhãs, em profecia estamos falando de 2.300 anos. Em realidade, Daniel não entendeu quando o anjo falou em 2.300 anos ou 2.300 tardes e manhãs. Todavia, o mesmo anjo, em outro momento, veio para dar a explicação ao servo do Senhor, e hoje nós também podemos ter estas orientações. No capítulo seguinte, o de número 9, nos versos 23 a 27, podemos encontrar as explicações do anjo a Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Perceba que o ponto de partida é uma ordem para reedificar ou restaurar Jerusalém. A Bíblia menciona com clareza a ordem de restauração. No livro de Esdras, no capítulo 6, no verso 14, fala dos decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes. O primeiro em 537, o segundo em 520 e o terceiro em 457. Tudo isso antes de Cristo. Os 2 primeiros são descartados porque nada de excepcional ocorreu durante eles. A profecia deve partir do decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., cuja transcrição pode ser lida completamente em Esdras 7, 11 a 28. Assim sendo, vamos partir de 457. 70 semanas correspondem a 490 dias, em profecia 490 anos. Vamos chegar ao ano 34 depois de Cristo. O tempo e o espaço não permitem tratar aqui dos acontecimentos da última das 70 semanas, mas pode saber que foram acontecimentos marcantes na história da humanidade. Apenas para você saber, 3 acontecimentos tiveram lugar naquela última semana: o batismo de Jesus, a morte de Jesus no Calvário e a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, marcando o encerramento de tempo de graça para a nação escolhida. A partir daquela data não existe nenhuma nação escolhida mais. Deus tem hoje um povo escolhido que é composto de pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Quando entendemos que são 2.300 anos e que começou em 457 a.C., e as 70 semanas se cumpriram em 34 depois de Cristo, portanto, da grande profecia ficam faltando 1.810 anos. Ao somarmos 1.810 com 34, vamos chegar a 1.844. Se não houvesse necessidade de dar explicação alguma, diria apenas que a profecia aponta para 1844 como o ano do início da purificação do santuário. Não o santuário da terra, mas sim o santuário celestial, onde Jesus é o sumo sacerdote. Lembre-se que a purificação do santuário tem o mesmo significado que o dia da expiação ou dia do juízo. Para você concluir que se trata do santuário celestial, vou repetir alguma coisa que já foi mencionada. Por ocasião da morte de Jesus no Calvário, o véu do santuário terrestre se rasgou de alto a baixo. Não foi coisa de homem, foi algo divino, sobrenatural. O rasgar o véu foi um símbolo da extinção do sistema do santuário terrestre. Já vimos também que o santuário terrestre era uma cópia fiel do modelo celestial. E para o seu enriquecimento, vou citar alguns textos bíblicos que tratam do juízo. Atos 17, 30 e 31. Deus tem um dia estabelecido para julgar o mundo. Daniel 7, 9 e 10. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Daniel 7, 13 e 14. O filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias. Malaquias 3, 16. Há um memorial diante de Deus. Atos 20, 12. Abriram-se os livros. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Eclesiastes 12, 14, Deus há de trazer a juízo toda a obra. Mateus 13, 36 e 37, de toda palavra proferida se darão contas no juízo. Isaías 65, 6, eis que está escrito diante de mim, diz o Senhor. Vamos então analisar o juízo em 3 fases distintas. A primeira fase recebe o nome de investigativa ou pré-advento.
A segunda fase, judicativa ou determinativa. E a terceira, executiva ou conclusiva. Primeira fase, a investigativa. A primeira das três mensagens angélicas chama a atenção para o juízo, Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A grande mensagem é: chegou a hora do juízo. Em 1831, Guilherme Miller pregou a vinda do juízo como sendo a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Houve uma grande decepção, porque Jesus não veio como esperavam em 22 de outubro de 1844. Miller acertou na data, mas errou no acontecimento, pois o que aconteceria e aconteceu em 1844 foi o início do juízo de investigação no santuário celestial e não a volta de Jesus. A Bíblia afirma que o juízo começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17. O juízo não é algo sem fundamento, é sim algo justo e baseado no que estiver escrito nos livros. Nenhuma invenção humana, nenhuma saída escusa, tudo conforme o caráter de Deus, santo e justo. Muito em breve, mas muito em breve mesmo, Jesus pronunciará o que está escrito em Apocalipse 16, 17. Feito está. Não devemos perder de vista o que é essencial. O juízo investigativo começou em 1844, teve início pela casa de Deus. Os registros determinam a decisão no juízo. Pecados não confessados fazem tirar o nome do livro da vida e apagar as boas ações no livro memorial. O relatório dos anjos é infalível. O juízo investigativo termina pouco antes da volta de Jesus. O período começou com a pregação de Miller e com o mundo sendo sacudido por suas convicções. Quando esse período terminar, algumas coisas maravilhosas acontecerão. Jesus voltará, os mortos em Cristo ressuscitarão, os santos vivos serão transformados, todos os salvos de todos os tempos sobem com Jesus para o céu, para um período de 1000 anos de paz. Os ímpios ficam mortos, todos na terra desolada, e Satanás é aprisionado por uma cadeia de circunstâncias, pois não há ninguém para ele tentar. A segunda fase, que nós chamamos de determinativa. Há dois textos que são muito especiais quando tratamos dessa fase do juízo, a fase determinativa. Apocalipse 20, versos 1 a 4, que diz: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E 1 Coríntios 6, 2 e 3, que diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? O que os textos estão afirmando, entre outras coisas, é que o juízo deverá ocupar um período de 1000 anos, e que os que forem resgatados por Jesus, por ocasião da sua segunda vinda, participarão do julgamento juntamente com ele. Durante 1000 anos, entre a primeira grande ressurreição e a segunda grande ressurreição, ocorrerá o julgamento dos ímpios. Nesse tempo, os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidem cada caso segundo as ações praticadas no corpo. A parte que os ímpios devem sofrer é determinada segundo as suas obras, e assim registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Assim também Satanás e seus anjos maus são julgados por Jesus e seu povo. Lembrando que durante o milênio os ímpios estão mortos, eles só ressuscitam no final dos 1000 anos, ou milênio, para então receberem a condenação.
Quando terminar a segunda fase, coisas grandiosas também acontecem. A nova Jerusalém desce do céu conforme Apocalipse 21. Os santos de Deus estão todos dentro da cidade. Fora da cidade ocorre a ressurreição dos ímpios e automaticamente Satanás fica livre de sua prisão circunstancial. Começa então a terceira fase. A terceira fase é a fase executiva e Malaquias 4, 1-3 declara: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E em Apocalipse 20, verso 9, está dito o seguinte: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O fogo de Deus consumirá os ímpios todos, a raiz que é Satanás e os ramos que são os seus súditos. Não ficará nada para contar a história, tornar-se-ão cinzas. Ao final dos 1000 anos ocorrerá a segunda grande ressurreição. Os ímpios de todos os tempos ressuscitam dos mortos, comparecendo diante de Deus para a execução do juízo escrito. Aquele será um momento ímpar para o universo. Será o único momento em toda a história quando todos os habitantes do planeta estarão vivos, todos ao mesmo tempo. Os santos dentro da cidade e os ímpios fora da cidade. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Serão como palha, como restolho de palha. Alguns serão destruídos rapidamente, num momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Há uma coisa mais para dizer aqui. Sendo que os pecados dos santos são transferidos para Satanás, ele sofre não somente pela sua rebelião, mas também pelos pecados que fez o povo de Deus cometer. Nas chamas purificadoras, os ímpios serão finalmente destruídos. Assim a obra de ruína de Satanás estará para sempre, sempre terminada. Sempre que trato desse assunto, é um assunto delicado, eu gosto de relembrar algumas promessas da palavra de Deus. Veja 1 João 1,9 que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Li esse verso um dia desses para um reeducando que cumprir a pena por homicídio. Sua pergunta era: Deus pode perdoar alguém que matou outrem? Deus pode perdoar qualquer pecado para o qual houve arrependimento, exceto o pecado contra o Espírito Santo, porque para esse pecado não existe arrependimento, mas esse é um outro assunto. Observe o que está em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Concluo usando as palavras do próprio Jesus em João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Logo, muito logo, tudo passará. Se nos apegarmos a Jesus, estaremos livres da condenação. Uma única coisa fará diferença no julgamento: se aceitamos os méritos de Jesus em nosso favor ou não. Crendo na palavra do Senhor, livres da condenação do mal, reinaremos com Jesus, o Rei dos Reis. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. A Rebeca canta que ainda existe graça. Sabe, a porta ainda está aberta. Jesus, a própria graça, em breve irá se levantar. Esse clipe foi gravado em Éfeso, na biblioteca, no túmulo de João. Abra o seu coração enquanto a porta está aberta. Deus o abençoe agora e depois da música nós vamos orar.
No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar, e então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Ainda existe graça, Obrigado, Rebeca. Vamos orar então. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque ainda existe graça. Obrigado porque a porta ainda está aberta, porque Jesus ainda está no santuário.
Obrigado porque um dia o Senhor revelou o santuário a Irã Edson. E o Senhor revelou a nós também. Obrigado porque temos um advogado, Jesus Cristo justo. A Ele nós confiamos a nossa vida agora e sempre. E é no nome dele que nós oramos. Amém.